fala assim, o segredo da aprovação. Mas é correto usar no singular o segredo ou os segredos para ser aprovado? Principalmente alunos que querem entrar na faculdade de medicina ou no ITA, a questão é de o segredo da aprovação ou os segredos? Fala aí pra gente, pela sua experiência, existe mais de um segredo para ser aprovado ou é realmente no singular? Não, é um segredo só. É um segredo só e isso vale para qualquer vestibular, vale para qualquer concurso, vale para qualquer exame, que é o seguinte: a pessoa precisa estudar pouco todos os dias. Uhum. O segredo é estude pouco todos os dias. E estudar tem 3 etapas. Tem 3 etapas no estudo. Tem uma etapa que é o entendimento, tem uma etapa que é a aprendizagem e tem a etapa que é a fixação. A etapa mais fácil é a fixação, porque ela acontece enquanto a gente está dormindo. Tá? Enquanto a gente está dormindo, acontece a fixação do conhecimento. O entendimento acontece na aula. Então, por exemplo, quando você está dando uma aula para os seus alunos, é como se eles tivessem... Imagina que existe um quebra-cabeças gigante. Sim. No nosso cérebro. E você, como trabalha com linguagens, né? Então, o quebra-cabeça que está lá no seu cérebro é o quebra-cabeça das linguagens. Da língua portuguesa, comunicação e escrita. E aí, já tem um monte de peça lá na cabeça dos alunos. Quando você está dando a aula, é como se você estivesse mostrando para eles onde a peça que você está explicando se encaixa nesse quebra-cabeça. Então, é a fase do entendimento. Né? Na aula mesmo, a gente não aprende nada. Na aula, a gente entende. A gente entende na aula. E aí, o aluno pode fazer algumas coisas para acelerar o entendimento e aproximar mais do aprendizado, que é fazer anotações durante a aula. Então, você está lá explicando a aula, você vai falar sobre coerência e coesão. Na hora que você fala coerência, ele tem que anotar, coesão, ele tem que anotar. O que é coerência? Aí você vai explicar, ele tem que anotar e ele vai tomando as notas de aula. Isso vai ajudar no entendimento e vai aproximar da próxima parte, que é do aprendizado. Que acontece quando o aluno está no seu momento de estudo individual. Então, quando ele está resolvendo as questões de redação que você passou para ele, por exemplo, você passa vamos supor que você está ensinando ele a fazer introdução, né? Se eu fosse um professor de redação, quando eu estivesse ensinando a introdução, eu ia falar assim, eu ia treinar o aluno a fazer introdução. Faz aí umas 5 introduções. Toma aqui 3 propostas, você faz 5 introduções para cada proposta. E usa o que você aprendeu na aula sobre introdução. Aí o aluno vai escrevendo, aplicando aquilo que você ensinou, recorrendo às anotações dele, aí ele está aprendendo, é o estudo individual. Né? Se ele faz aquilo com prazer, se é um negócio legal, se tem uma emoção positiva, ou até mesmo uma emoção negativa, se tem carga emocional ali, aí o cérebro entende que aquilo é importante. E aí, quando o aluno está dormindo, ele escreve no cérebro de forma definitiva. Né? E esse escrever é conectar os neurônios mesmo. Então, por exemplo, quando você está dando aula, você está mostrando para ele onde a peça se encaixa. Quando ele está no estudo individual, ele está aproximando a peça do local de encaixe. Quando ele está dormindo, aí tem 2 etapas. Tem a etapa de passar cola nas peças e tem a etapa de deixar a cola secar. Essa etapa de passar a cola e de deixar a cola secar acontece enquanto o aluno está dormindo. Então o segredo é estude todos os dias, e estudar assiste a aula, faz as anotações, ou lê a teoria, faz as anotações e faça atividades práticas. Faça exercícios. E aí quando chegar de noite, que você for dormir, aquele conhecimento vai fixar na sua cabeça. Então, por exemplo, o aluno que tem uma aula de redação, qual que é o melhor dia para ele escrever a redação? Oi? Eu fui Vamos supor que você deu uma aula de redação hoje de manhã. Qual que é o melhor horário? Qual que é o melhor dia para o aluno escrever uma redação? Mesmo dia que eu expliquei. Exatamente. Se ele deixar para fazer no dia seguinte, não serve de nada. É tipo uma dança, sabe? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, entender. 2, aprender. 3, fixar. Se ele não aprende, aí não tem o que fixar. Foi jogado no lixo. Não dá para pular do 1 para o 3. Então o segredo é esse. Estuda. O segredo é aula dada, aula estudada hoje. Esse é o segredo.
O segredo da aprovação é esse. Aula dada, aula estudada hoje. Aí entram as variações. Ah, Bruno, eu vou estudar pouco todos os dias? Depende. Se você estiver no primeiro ano do ensino médio, e seu objetivo for o vestibular, você vai ter que estudar pouco. Você vai ter que estudar ao longo de 3 anos. Se você estudar todos os dias, você vai entender, vai aprender e nunca mais vai esquecer. Agora, se deixar para o último ano, aí tem que estudar tudo do primeiro, do segundo, do terceiro ano no último ano, né? Aí fica mais difícil. Uhum, com certeza. Uma coisa que os meninos sempre me questionam, eles falam assim, professora, terceiro ano, eles chegam no terceiro ano, principalmente aqueles que têm dificuldade em exato, alguns falam assim, professora, eu vim de uma rede pública e, infelizmente, lá eu não tive uma base, eu não tive conhecimento. Qual a dica, qual a orientação que a senhora dá para a gente? Essa orientação que você passou aí, para esse aluno que não teve uma boa base, também funciona? Ele indo para uma aula no YouTube, seguindo esse passo a passo? Ou ele vai precisar realmente de um mentor, de entrar num cursinho? Como que funciona isso, Bruno? Para quem não teve uma boa base, essa sua dica aí também funciona? De estudar todo dia? Ou ele vai ter de ter, não, eu preciso entrar no cursinho para ter uma orientação melhor? Então, a resposta disso, eu acho que a gente, né, você e eu conseguimos dar essa resposta bem com a nossa vida. Por quê? A gente já estudou, a gente estuda bastante, a gente tem uma experiência já profissional, a gente trabalha um pouco com redes sociais, marketing e tal, mas a gente precisou de entrar num programa de mentoria, não foi? Sim. Para a gente melhorar. E diariamente a gente aprende, né? Então, assim, ter um mentor, por exemplo, eu tenho dificuldade em redação, a melhor coisa que eu posso fazer é procurar um mentor de redação, uma mentora de redação. Eu preciso me preparar, eu preciso aprender alguma coisa, se eu tiver um mentor vai ser mais rápido, né? Vai ser mais rápido. Sim. Agora, para o aluno especificamente, para o aluno que tem especificamente essa situação que você mostrou, ele teve um ensino básico, um ensino fundamental fraco, que foi lá no caso da escola pública. Ele tem que voltar lá atrás, principalmente em exatas, e buscar aquele conhecimento que ficou para trás. É como se você estivesse construindo um prédio. Exatas é igual construir prédio. Humanas é tipo um condomínio de casas. As coisas podem ser meio desconexas, que o condomínio para em pé. Agora, exatas não, é um prédio. Então, você só vai conseguir construir o segundo andar se o primeiro andar tiver ficado bom. E assim por diante. Então, o que acontece com o aluno que tem dificuldade é que ele começou a construir o prédio, e em algum momento a construção parou. Aí ele tem que ir lá e ver onde a construção parou e começar a construir dali. Vai ser mais rápido. Ou seja, o aluno tem que voltar lá no conteúdo do ensino fundamental e começar de novo de onde ele não sabe. A melhor maneira de fazer isso é pega lá a primeira página do primeiro livro do Fund 2, a primeira página do livro de matemática do 6º ano, e começa a estudar. Vai ter coisa que o aluno já sabe, que ele vai passar rapidinho, mas vai ter coisa que ele não sabe, aí ele vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Só que isso que ele não sabe é onde a construção parou, e aí ele vai usar este conteúdo, né, para construir o andar da construção dele que falta e vai conseguir construir os próximos. Então ele tem que voltar. Aí muita gente fala assim, ah, mas é demorado, né? Porque eu tenho que voltar lá no conteúdo do ensino fundamental. E eu acho que isso vale um pouco para português também. Né? Depois até, eu não tenho competência para falar sobre isso no mesmo nível que você, mas aí depois você fala. E, assim, baseado no que eu estou falando, se fizer sentido. O processo, quando você tem alguma dívida de conteúdo, ele é mais lento para aprender. É mais rápido se você for lá atrás, pagar essa dívida, aprender aquele conteúdo que falta e seguir em frente. Assim. Português eu também acho que é assim, entendeu? Porque eu lembro, assim, as poucas lições que eu aprendi em português me davam essa mesma conclusão. Uhum. É igual eu falo para os meninos, conteúdo do 7º ano do fundamental. É conteúdo que ele vai usar depois lá no 2º ano do médio. E se ele não aprender oração, as conjunções lá no 7º ano, quando chegar lá no 2º, se tiver que estudar orações subordinadas, ele vai ter de voltar naquela base. Né? Então, é tudo aí uma questão cíclica, né? Tipo uma espiral, né? Ele precisa ter essa base, porque senão vai faltar, vai ter dificuldade. E muitas vezes, quando a gente explica lá na base, está falando de conjunção, tá, o aluno fala, para que isso? Que diferença isso vai fazer na minha vida? Aí quando eu chego lá no 2º ano, no 3º ano, eu falo, lembra?
aquele porquê. Então, vai te ajudar, vai te orientar agora, principalmente onde? Na estrutura de um parágrafo, não é assim? Na organização das suas ideias, igual ontem eu estava comentando aqui com os meninos, sobre os mecanismos linguísticos que contribuem para construir a argumentação. Então, se você usa uma conjunção adversativa no lugar de um advérbio, porque o aluno usa o mais pelo mas. Então, olha que diferença, um advérbio de intensidade sendo colocado no lugar de uma conjunção de adversidade. Então, toda a semântica vai mudar. Então, é necessário o aluno ter conhecimento desses mecanismos para que a argumentação dele lá na redação se fortaleça, faça sentido para aquele que está lendo o texto. Então, é isso aí, precisa sim. E alguém questionou aqui, Bruno, se você tem aulas, então, lá no YouTube, se tem aulas de diferentes conteúdos. Tem sim, não é isso? De todas tem, ensino médio todinho, ensino fundamental, todas as disciplinas, tem aula ao vivo todo dia. Tem gente que até briga, por que eu estou pagando se tem um monte de aula aberta? É porque tem muito mais coisa na plataforma, né? Tem acompanhamento, tem monitoria, correção de redação, tem um monte de coisa, né? Mas tem um programa de mentoria, né? Sim, sim. Eu tenho alunos aqui, eles já até entraram aí, acenando, alunos aqui, eu trabalho no Instituto Federal aqui, e eles, quando eu falei assim, olha, eu vou conversar com o Bruno, eles, poxa, que legal, que maneiro, professor. Nós somos alunos do quadro. Eles adquiriram, acho que você fez uma promoção ano passado, no final do ano de novembro, né? Eles entraram nessa promoção e estão estudando porque querem passar no ITA. E por falar nisso, Bruno, ITA, qual a sua experiência com o ITA que você tem? Falei pra gente um pouquinho, para esses meninos que estão aqui ouvindo, eles que estão no segundo ano do curso técnico, tem uma rotina para essa galera que quer passar no ITA? Como que funciona? Depois de ter feito um ano de estudo, né, 6 meses de cursinho e 6 meses estudando por conta própria, depois de ter feito 20 anos de provas do ITA, eu fiz todas as provas do ITA de 1980 até 2000. Todas. Uau. E não passei. Aí no ano seguinte eu fiz de novo. Aí eu passei. Né? Só que eu fui eliminado em português. Porque eu não tinha estudado português direito. Aí depois eu fui lá e estudei português direito. As provas que eu não fiz antigas foram as de português. Eu não fiz as provas antigas de português. Por isso eu fui mal em português. Mas depois eu fiz tudo direitinho. Aí passei. E depois que eu continuei no ITA, eu fiz todos os anos de provas do ITA até 2015. Então a minha experiência no ITA aí vai de 1980 até 2015. Eu fiz 35 anos de provas de matemática e do ITA. Uau! Então eu fiz bastante prova. Bastante. E aí, nesse processo, eu acabei ajudando muita gente a passar no ITA também, ensinar as pessoas a estudar, né? E, por incrível que pareça, o conselho mais importante que eu dou para eles... Sabe qual é o conselho mais importante que eu dou para eles? Sim. Qual a matéria que eu falo que eles têm que dar mais atenção? Português. Português. Sabe por quê? Porque o pessoal no ITA tem muita dificuldade em português. Vai muito mal em português. E aí a média da prova de português normalmente é baixa. Tem alguns alunos, todo ano tem 3 ou 4 alunos que passam porque tiraram a média, o mínimo necessário nas exatas e acertaram a prova de português toda. Aí eles passam, entendeu? Então, assim, é um negócio muito, muito impressionante a importância do português na prova do ITA. E agora, recentemente, a prova até mudou. Antigamente, a prova de redação era junto com a de português, junto com a de inglês. Agora não, agora tem a primeira etapa, que tem 12, que tem se não me engano, 15 questões de português, ou 12 questões de português, não lembro de qual, porque eles mudaram nos últimos anos. Mas o fato é que na segunda etapa tem um dia, que é matemática e química, 4 horas, e tem um dia que é física e redação. Física é historicamente a prova mais difícil do ITA. Historicamente. A prova mais difícil do ITA é física. E eles colocaram redação junto com a prova de física. Né? Por quê? Porque aí eles imaginam assim, o aluno vai demorar, para matemática e química, vai ser 2 horas para cada uma. Agora, para física, ele vai demorar umas 2 horas e meia.
Então ele pode fazer a redação em 1h30. Então o ITA espera que você faça a redação em no máximo 1h30. Uhum. Né? Mas a nota, o peso da prova, ela vale 1/4 da nota da segunda etapa. E 1/4 da nota da segunda etapa, só que a segunda etapa vale 80% da nota total. Então, a prova de redação vale 20% da prova do ITA. Uau. É muita conta. Eu não sei se você ficou ligado nas contas. Você sabe que o povo de humanas não se dá muito bem com exatas. Mas é uma questão só de querer aprender. Dá para aprender. Sim. Mas, enfim, a prova de redação do ITA tem o mesmo peso. Não, a prova de redação do Enem tem um peso maior. Mas a prova de redação do ITA tem um peso de 20% em cima da nota total. É muita coisa. Entendeu? Sim. Muita coisa. E para a pessoa ficar boa em redação, ela não precisa estudar 9 horas, 10 horas por semana. Eu entendo assim, e aí se eu estiver errado, você me corrige. Mas eu entendo que se a pessoa tiver o hábito da leitura, aliás, o hábito da leitura vai fazer ela ir bem em todas as matérias. Mas se ela tiver o hábito da leitura e estudar umas 3 horas de redação por semana, contando que ela vai escrever uma redação em 1 hora, ela consegue se preparar bem, não consegue? Olha só, inclusive eu converso com os meus alunos o seguinte, eu fiz a minha pesquisa de mestrado com o 9º ano e eu apresentei para eles em 25 aulas a teoria da redação do Enem. E eles fizeram uma proposta para mim, que no começo a maioria zerou, né, ou fez 200 pontos, e depois do projeto, alunos do 9º ano chegaram a 840 pontos depois de 25 aulas. Então, eu tento mostrar para esses alunos de 2º ano de ensino médio que, se no 9º ano, ainda faltando muitos conceitos, muita informação, muito repertório, os alunos conseguiram em 25 aulas sair do 0 até 800, se eles se dedicarem pelo menos 1 hora por semana, eu coloco assim para eles, durante um ano, 1 hora por semana, com certeza eles irão conseguir melhorar. E é claro, como a gente já falou aqui, ter alguém para corrigir. É necessário ter um corretor. Porque senão, como ele vai saber onde ele precisa melhorar, não é assim? Hoje mesmo eu recebi um recadinho, uma pessoa falando assim, professora, no último Enem, ela colocou assim, eles me zeraram porque eles falaram que eu fugi do tema. Como que é isso? Então, olha só, a necessidade de conhecimento que o aluno precisa na questão da leitura, porque provavelmente ela não compreendeu a proposta, o recorte correto ela não fez. E tirou 0 porque fugiu do tema. 0. Então, olha que triste, não é isso? Então, agora, se essa pessoa tivesse tido a prática, tivesse estudado, não é isso? Praticado pelo menos 1 hora por semana, eu acredito que sim, ela conseguiria tirar notas, assim, acima de 800 pontos, com certeza. Agora, esses meninos que ficam no meu pé, por exemplo, lá do curso técnico, professora, a gente quer no ITA, qual é o momento certo? Por que a redação do ITA não é igual a do Enem, é diferente da conclusão? Então, eles ficam sempre tirando fazendo esses questionamentos, ajuda a gente, eles estão no 2º ano. Inclusive, agora fez a seguinte pergunta, Bruno. Qual é a hora certa para começar a simular usando provas antigas? Ele está no 2º ano e está fazendo essa pergunta aqui. Existe uma hora certa? Ele está no 2º. É a hora ou já passou? Já deveria ter começado? Como que é isso? Dá essa respostinha aí para ele. Não, pode começar agora mesmo. Agora? Pode começar. Tem a pessoa aqui, né? Foi o Arthur, não é? Isso, pode começar, Arthur. Pode começar amanhã. Pega uma prova do ITA aí e faz amanhã. Pega do ano passado, faz amanhã, vê o que você não sabe, entendeu? Pode começar. Tem que começar logo para perder o medo, sabe? Sim. Porque a prova do ITA não é essas coisas todas, não. A prova do ITA, ela tem uma estratégia, né? É uma prova que foi feita para você não resolver a prova toda. Uma das coisas que a banca quer examinar é: este aluno sabe qual questão ele deve resolver e qual ele não deve resolver? O aluno precisa saber isso. E assim, Sandra, isso pega muito aluno bom. Porque o aluno bom, ele começa a ter um problema de ego.
que ele quer resolver todas as questões e tal no dia da prova, ele não precisa preocupar com isso. Ele tem que fazer as questões, achar as questões mais fáceis primeiro. Na vida, a gente faz assim para resolver os problemas. Quando a gente tem um problema em casa, a gente não resolve o problema todo de uma vez. Você vai resolvendo ele aos poucos, né? Você quebra aquele problema em problemas menores. Por exemplo, escrever redação. Poxa, eu vou escrever uma redação. Tá, você vai escrever uma redação. Primeiro você vai montar uma estrutura. Você tem que pensar que vai ter início, meio e fim. O meio chamo de desenvolvimento, o início chamo de introdução, o fim é a conclusão. Dentro do desenvolvimento tem etapas, né? Então, assim, tudo que a gente vai fazer na vida, que a gente tem que, qualquer desafio que a gente tem que vencer, qualquer problema, a gente precisa quebrar em problemas menores. E a prova do ITA seleciona isso. Então, o aluno que começa a resolver provas ali no segundo ano, ele já tem a matéria do primeiro ano toda. Que vai cair muita coisa na prova, cai muita questão de mecânica na prova de física do ITA, cai muita questão de funções na prova de matemática, cai muita questão de química inorgânica na prova do ITA. Então, é tudo conteúdo do primeiro ano, do segundo ano, que já tem um pouco de físico-química, né? Isso. Tem que começar logo. Então, a gente está falando dessa realidade do ITA, mas você também auxilia alunos que querem passar em medicina. Assim, a gente sabe que para esses alunos eles precisam trabalhar com o Enem. Claro que a gente tem alguns vestibulares que ainda usam, né, o tradicional. Mas o Enem hoje abarcou aquele número maior de universidades e é o sonho de todo mundo. Igual eu tenho alunos que estudam 5, 6 anos para conseguir passar no curso de medicina. Tendo um cronograma, tendo um direcionamento, esse aluno consegue reduzir, vai de cada um? Como que funciona isso? Os alunos que você tem no seu curso, geralmente qual é a média de tempo que eles passam para serem aprovados, Bruno? Então, a gente tem todo tipo de aluno aqui. A gente tem aluno que só matricula e não faz nada, né? E a gente tem aluno que até pede para dar mais atividade. Tá? Agora, dentro do grupo de alunos que estudam, e que estudam pelo menos umas 3 horas por dia, né, que a gente mede e tal, o tempo que eles estão estudando, eles passam em 1 ano em medicina pelo Enem. Dá para passar. Se fizer tudo direitinho, dá para passar. Mas assim, a pessoa precisa seguir aquela dança, 1, 2, 3. Entende, aprende e fixa. Entende, aprende e fixa. Então ela tem que assistir a aula, fazer os exercícios no mesmo dia e ter uma boa noite de sono. Aquele aluno que estuda direitinho, com 5 horas, 5 talvez é pouco. Vamos pensar um aluno que veio de uma escola normal, nossa. Ele estudando umas 6 horas por dia direitinho, ele vai passar em 1 ano. Porque, mas assim, isso porque só tem a prova uma vez por ano. Sim. Porque se tivesse a cada 6 meses, muitos deles passariam em 6 meses. Porque, olha só, a prova de português, que é 20% da prova do Enem, a prova de linguagens, é uma prova basicamente interpretativa. Sim. Né? Se a pessoa tem o hábito da leitura e treina a fazer a interpretação de texto, ela vai bem naquela prova. A prova de redação é uma prova que você consegue treinar, como você mesmo disse, em 25 semanas. 25 semanas não dá 1 ano, dá menos de 1 ano, dá 6 meses no máximo. A prova de ciências da natureza é uma prova rastreável. Assim. Todo ano caem mais ou menos os mesmos assuntos, cai num nível mais de ensino básico do que de ensino médio, mais fundamental do que médio, então dá para treinar. A prova de matemática, mais de 70% é matemática do ensino fundamental. É fração, é razão e proporção, é juros, que é um tipo de razão e proporção, que é fração, é porcentagem, é média aritmética, mediana, média ponderada, assim, simples, é tudo matéria do ensino fundamental. Então dá para a pessoa treinar até em 6 meses. 6 meses ela consegue preparar bem para o Enem, mas ela tem que estudar todos os dias. E ela tem que saber de onde ela começa a estudar. Então, por exemplo, aquele aluno que tem dificuldade na matemática do ensino fundamental, ele tem que voltar lá e estudar pela matemática do ensino fundamental. Né? A gente tem um plano aqui de 1 ano, porque a gente tem muito aluno que quer fazer vestibular em São Paulo. USP, Unesp, Unicamp. Então a gente pega o conteúdo do ensino médio todo.
Mas o pessoal do Enem mesmo é pouca gente. É pouca gente assim. É muita gente também. Todo mundo vai fazer Enem. Mais de 70% é Enem. Mas é pouco conteúdo. Inclusive agora na plataforma a gente está mostrando para os alunos qual é o conteúdo que cai no Enem, qual que não cai, para facilitar para eles, entendeu? Certo. Uma coisa que você comentou aí, essa questão de organização do aluno, e acontece muito, Bruno, do emocional interferir mais do que, às vezes, a questão da quantidade de horas que esse aluno estuda. Concorda com isso? Hoje eu observo assim, muitos cursinhos tendo um momento para trabalhar a questão emocional. Porque muitos alunos não estão conseguindo lidar com a pressão. Mas, inclusive, essa semana eu vou fazer uma live aqui com a psicóloga para a gente trabalhar essa questão da depressão acadêmica. Porque muitos alunos, principalmente a galera de medicina, acaba se sentindo muito pressionado, né? Se cobram muito, igual você falou, dos alunos que querem fazer todas as questões, as mais difíceis. E são alunos que se cobram muito, né? Sim, sendo que, na verdade, se eles conseguissem resolver as mais fáceis primeiro, isso também funciona lá no Enem, não é verdade? Que eles precisam também resolver as tem mais que ir para as fáceis. mais fáceis. Geralmente, o que acontece, né? Existe um nível de dificuldade para cada questão. Uhum. E existe um nível de inteligência assim, da pessoa. Quando você pega uma questão que ela é muito mais difícil do que o seu nível de inteligência, isso te causa frustração. Aí você fica ansioso e tal. Então, aquele aluno que tem uma base ruim, ele pega muitas questões assim, entendeu? Que são questões que estão fora do conhecimento dele. Aí ele precisa de uma orientação para falar assim, opa, peraí, vamos voltar que você precisa começar lá de trás. Né? A maioria dos alunos não tem isso, mesmo porque o cursinho presencial não oferece isso. Não. Aí o aluno fica frustrado. Então aí o cursinho, como o cursinho não ensina a pessoa a estudar, não trabalha individualmente com as pessoas, o que ele faz? Ele começa a fazer programas de autoajuda. Né? Mas aí tem um problema nesses programas, porque eles são programas de autoajuda, mas eles não têm fundamento. Porque pensa só, imagina um jogador de futebol. Um jogador de futebol que vai disputar uma final de campeonato. Ele chegou no time no início do ano, ele machucou, ficou 3 meses sem jogar, depois quando voltou, trocou o técnico, ele ficou na reserva, e aí quando ele voltou, machucou de novo, e agora ele acabou de sarar da lesão, vem a final. Esse atleta vai estar preparado emocionalmente para enfrentar a final? Não, por quê? Porque ele não treinou durante o ano, ele não treinou, ele não jogou, como que ele vai chegar lá e bater um pênalti? Tudo aquilo que ele não fez ao longo do ano vai pesar, entendeu? Então, assim, o melhor jeito do aluno trabalhar essa parte emocional é fazendo a parte dele. E para fazer a parte dele, ele precisa de uma orientação, que é resolver os exercícios. E aí, o que acontece? Então, assim, tem o aluno que está com conteúdo muito acima da capacidade dele por causa do conhecimento, tá? Que ele tem, por causa do desenvolvimento dele. Tem um outro caso também, que é você dar só questões fáceis, bem abaixo da inteligência do aluno. O aluno fica super feliz, ou então ele acha aquilo muito monótono, enfim, não é proveitoso. Ah, Bruno, mas aí então o que eu deveria fazer? Eu deveria dar questões com o mesmo nível de dificuldade que a inteligência da pessoa permite? Também não. Você tem que dar questões para a pessoa que são um pouquinho acima da dificuldade da inteligência dela. Por quê? Porque é um objetivo, um desafio fácil dela vencer. E quando a gente vence um desafio, a gente fica feliz, não é? Por quê? Porque quando a gente vence o desafio, aí a gente tem no nosso cérebro injeções de dopamina. Né? E é um neurotransmissor que promove muito o aprendizado. Ele favorece muito o aprendizado. Então, você vence um desafio para aprender um assunto, você tem uma injeção de dopamina, você tem um neurotransmissor que vai te permitir formar mais sinapses e sinapses melhores e numa sensação de felicidade. Né? Por isso que quando você pega um livro didático, o nível das questões ele vem
crescendo ao longo do livro. Na apostila do cursinho, não. Vai jogado lá de qualquer jeito. Né? Com o tempo, o cursinho vai melhorando, mas é muito difícil. As apostilas de cursinho eu conheço praticamente todas e elas não têm essa preocupação do nível de dificuldade. Então, é preciso ser feito um trabalho quase que individual com o aluno, e isso só é possível por meio da tecnologia, de fornecer para a pessoa desafios levemente acima da capacidade da pessoa. Porque toda vez que ela vence o desafio, ela fica feliz. E aí, ela vai pegando gosto pelo estudo. Entendeu? Por isso, isso que aconteceu comigo quando eu estava estudando. Eu pegava a lista de exercícios e eu pegava as questões muito fáceis, né, para fazer primeiro. E na lista eu já treinava a achar as mais fáceis. Então sempre vinha uma questão para mim um pouquinho mais difícil do que eu conseguia fazer. Né? E aí eu ficava feliz, aí eu ficava meio que viciado em fazer exercício. Entendeu? Então o aluno precisa fazer isso, mas isso só é possível com tecnologia. E o acompanhamento individual. Um cursinho presencial nunca vai conseguir fazer isso. Só a tecnologia que te permite. Por isso que tem a questão da teoria de resposta ao item, não é assim? Que trabalha lá no Enem. Muitos alunos chegam para questionam, professora, como que funciona? Se fosse para você explicar, aquele aluno que está chegando agora no ensino médio vai fazer o Enem que não entende nada disso aí. Você pode só falar em rápidas palavras para a gente, Bruno? Para explicar para esse aluno. Eu sei que muitos alunos que já sabem, acho que você conhece aquele livro que o Érico sempre conta para a gente, da Ideias que Colam. Tem aquela questão a maldição do conhecimento, não é assim? Que muitos alunos, o fato deles saberem certo conceito, eles não têm paciência de ouvir o professor repetir para um outro que não sabe. Mas, assim, embora eu sei que alguns estejam aqui e saibam, mas eu vou depois reproduzir essa aula em outra plataforma. Então, para aquele aluno que está chegando, ou que já parou de estudar há muitos anos, que nunca fez o Enem, que pegar esse vídeo aqui pelo título que eu vou colocar, O Segredo da Aprovação. Então, para esse aluno, ele vai fazer o Enem, e o que vem a ser a TRI, então? Explica para a gente rapidinho, para esse aluno entender. Tá, eu vou tentar aqui. A TRI, né, ela é uma caixa preta, né? Nem o governo sabe o que acontece lá dentro também. Mas a TRI, ela mede se uma questão é difícil ou fácil. E quem diz se a questão é difícil ou fácil é o nível de acerto da questão. Então, uma questão que 95% das pessoas acertam é fácil. Uma questão que 10% das pessoas acertam é difícil. Né? E aí, na hora de distribuir as notas, eles atribuem pesos a essas questões. Mas o peso da questão depende das pessoas que estão fazendo a prova. Entendeu? Então, se eu fizer uma TRI com os alunos do Espírito Santo, vai ser diferente da TRI do Brasil, muito provavelmente. Não, talvez seja igual, mas se eu fizer do Instituto Federal com só aluno de escola pública, vai ser diferente, porque os alunos são diferentes. Né? Então, assim, o mesmo número de acertos vai dar notas diferentes. O que o aluno precisa saber da TRI para ele conseguir ir bem? Que é o seguinte, o algoritmo do Enem, ele penaliza o chute. E como que ele acha que você chutou? Porque ele tem que achar que você chutou, ele não tem certeza. Ele assume que você chutou se você errou questões muito fáceis e acertou difíceis. E difícil é questão que todo mundo erra, que muita gente erra. Aí ele vai e fala assim, não, essa questão aqui eu vou anular ela, não vou contar o ponto para ele, porque ele chutou. Como que o aluno pode se beneficiar disso? Né? O que ele tem que fazer? O aluno tem que catar as questões mais fáceis. Já brincou de pega-vareta? Sim. Já brincou? Quando você solta, assim, as varetas espalham, aí tem umas que soltam, não tem? As melhores. Tem umas que ficam soltas. Não importa a cor, você não está preocupado com a cor dela. Você não quer saber se ela é preta, vermelha, verde. Você vai lá e pega aquelas para você ganhar ponto. E a prova, qualquer prova de qualquer concurso, qualquer exame tem que ser tratado assim, entendeu? Como se fosse um jogo de pega-varetas. Os alunos vão lá e vão pegando as questões, tem que pegar as questões mais fáceis. Né? Então, assim, não tem... O lance da TRI é esse, ele pega todo mundo, ele vê todo mundo que fez a prova e a média da galera, ele atribui que a nota é 500. Isso para todas as provas de matemática, exceto a redação.
porque não tem jeito. Aí, como a distribuição de conhecimento, como a diversidade de nível de conhecimento de matemática é muito grande, ou seja, você tem muita gente que sabe pouco e muita gente que sabe muito, aí a distribuição de notas de matemática acaba ficando muito ampla. Por isso que em matemática você vê nota acima de 950. Em ciências da natureza e ciências humanas você não vê. Porque todo mundo sabe mais ou menos o mesmo tanto. Então o que o aluno tem que saber é o seguinte, o que eu faço com a TRI? Eu tenho que ir bem em ciências da natureza, tenho que tirar ali uns 35, 36 natureza, 35, 36 em linguagens, que eu vou ficar na parte de cima da nota, uns 800 e tal. Mas matemática eu tenho que ter uma nota muito boa. Por quê? Porque matemática me permite chegar perto do 1000. Não vai ser 1000 não, mas vai ser perto. Às vezes pode passar do 1000, por causa do modelo matemático. Então o aluno tem que procurar acertar o máximo de questões de matemática e ele vai conseguir usando o tal do pega-varetas. Pega as questões mais fáceis primeiro e depois as outras, entendeu? E vai fazendo assim. E na hora de chutar ele tem que eliminar algumas alternativas. E ele tem que mandar muito bem na prova de redação, porque a prova de redação é a única que permite a pessoa tirar 1000. Isso aí. Não tem como tirar 1000 nas outras. Matemática ainda dá, mas é a obra do acaso. Redação não. Redação para tirar 1000 só depende do aluno que está escrevendo ali. Né? Eu falo com os meninos o seguinte, que eu ensino um passo a passo para ele chegar até 900 ou mais. Agora, a nota 1000 vai depender dele. Por quê? Geralmente, o aluno que perde o 1000 é porque ele perdeu o ponto na primeira competência, que geralmente está o quê? A questão da sintaxe, da pontuação, uma crase, uma concordância inadequada. Então, essa nota 1000 depende mais dele do que de mim. Agora, até 960, eu falei que eu garanto com eles a metodologia que eu faço. Agora, 1000 depende do emocional, né? Assim, que a forma como ele vai conseguir chegar, se ele vai dominar o tema. Mas, às vezes, eu falo que ele não precisa nem dominar o tema. Se você tem uma boa estrutura, se você sabe como que funciona uma boa intervenção, usa os mecanismos linguísticos corretamente, não tem como o corretor te penalizar. E geralmente tem aluno que chega para mim e fala assim, professora, eu não dominava o tema, eu saí de lá pensando que ia ser horrível e tirei 860. Por que ele se surpreende? Porque a estrutura estava legal, ele não teve uma fuga total, né? Ele conseguiu fazer de acordo com as competências, ao ser avaliada, as competências estavam certinho. Então, depende muito disso aí. Mas, às vezes, se a sua estrutura estiver legal, se a sua intervenção estiver ali mediana, não tem como você tirar menos de 800 na redação de Enem. Não tem como. Tem que fazer direito, tem que treinar, né? É só uma questão de treino. É por isso que eu falo, se alunos do 9º ano conseguiram, gente, tirar até 800, então, aluno que está ainda começando o ensino médio, ele tem 3 anos para treinar. E o que falta, às vezes, no nosso aluno é essa questão de foco, não é isso? Não, eu vou fazer, às vezes vem a preguiça, ou ele quer priorizar uma disciplina em detrimento de outra. Vou falar nisso, Bruno, o que você tem a dizer sobre isso? Alunos que eles acabam... você até citou aqui o seu exemplo, né? A gente já está caminhando aí para o final, Bruno, mas já vamos assim, fazendo aquele fechamento, mas só reforça essa questão de me deter, eu tenho facilidade em matemática, então vamos dedicar mais à matemática. Esse pensamento, então, aí não pode ocorrer de jeito nenhum. Não. É isso? Não pode, não pode. O aluno tem que ter ele não pode se dedicar ao mesmo tanto em todas as matérias. Ele tem que ver pela quantidade de conteúdo e a importância daquela matéria na prova. Então, por exemplo, a prova, vamos pensar no Enem, tá? A gente está falando para o Enem aqui. O ITA é outra conversa. Sim. Né? Eu acho que o Enem a gente é bem democrático. No caso do Enem, a prova de matemática tem 45 questões do ensino fundamental, né? A maioria das pessoas tem dificuldade em matemática. Então, se eu tiver um desempenho bom em matemática, eu vou me destacar para cima. E matemática serve de base para física, para química, para geografia, para análise de dados, para história também, para análise de dados, dados econômicos e tal. Então, matemática tem que ocupar mais tempo no meu horário de estudos. Ela tem que ser a que ocupa mais tempo. A prova de inglês ou espanhol tem 5 questões. Então, ela não pode ocupar o mesmo tanto que matemática. Né? Então, assim, ela tem que ocupar, sei lá, 1 hora.
E matemática tem que ser 6 horas. Aí vem as outras. Redação. Poxa, redação é super importante, eu vou tirar 1000 e tal, posso tirar 1000, mas o volume de conteúdo não é tão grande assim. É muito mais prática. Então, redação tem que ser umas 2, 3 horas por semana. Né? Química e física tem conteúdos mais vastos, né? Cai bastante, né? E biologia também cai. Então, biologia tem que ser, se matemática são 6 horas, biologia, química e física tem que ser umas 4 horas. Então, assim, aí chegou geografia e história. Geografia, história, geografia e história. Você vai precisar de pelo menos umas 2 horas, né? Pega sempre idioma, né? Inglês ou espanhol como referência. Para cada 1 hora de inglês, 6 horas de matemática. Para cada 1 hora de inglês, 4 horas de física, 4 horas de biologia, 4 horas de química. Para cada 1 hora de inglês, 3 horas de geografia, 3 horas de história. Para cada 1 hora de inglês, 1 hora de filosofia e 1 hora de sociologia. Para cada 1 hora de inglês, 2, 3 horas de redação. E mais umas 3 horas de português. Porque português a gente é muito ruim. Tem que aprender gramática, aprender a escrever. Muita regrinha, mas o que acontece? Tem um ditado que eu ouvi uma vez, que é bem verdade, né? Que é assim, quem fala, a gente não fala porque pensa, né? A gente pensa porque fala. E quem fala errado, pensa errado. Então, isso é uma dica que eu, infelizmente, eu só fui aprender isso na época do cursinho. O professor de português falou assim, ó, se você quer aprender a escrever português corretamente, comece a falar corretamente. Isso vai te ajudar, porque querendo ou não é exercício, né? Então, a pessoa precisa aprender a escrever. E ela precisa, isso desenvolve com leitura, mas também tem técnicas de redação, né? Por exemplo, uma técnica que a professora me ensinava era, ao invés de você fazer um parágrafo longo, com muitas vírgulas, ponto e vírgula, hífen e tal, faz parágrafos com muitas frases. Faz frases curtas. Né? Então isso acaba ajudando. Né? Aprender assim, a fazer a prova. Né? Aí, na parte portuguesa precisa de treinamento mesmo, não adianta não. E precisa, português é um negócio importante, assim. Redação não dá para acochambrar. No meio militar eles usam essa gíria de acochambrar, que é empurrar com a barriga. Você precisa de um especialista para avaliar a sua redação. Ah, Bruno, eu vou mandar minha redação que você avalia. Eu não sou especialista. Vai ser ruim. Tem que mandar para você, que é professora de português. Que vê 1000 redações por semana. Né? Você acorda vendo redação, almoça vendo redação, faz caminhada vendo redação, dorme vendo redação. Não adianta mandar para o colega. Tem que procurar um especialista. Bruno, faça suas considerações finais. Se você estivesse aqui com essa galera toda à sua frente, olhando no olhinho de cada um, qual a dica de ouro da aprovação que você daria para esses meninos? Escreve pelo menos uma redação por semana e pede a algum especialista bem rigoroso para corrigir. E entende o que o corretor falou. Aí você usa isso para a próxima redação. Quem quiser se destacar mesmo tem que fazer pelo menos 2. Joia. Show de bola. E nas outras disciplinas, é aquele passo que você falou, não é isso? Repete pra gente. Isso é para tudo. Finalizar com isso. Isso é para tudo. Assiste a aula fazendo as anotações ou lê a teoria para entender. Primeira etapa, é uma dança. Entende, aprende e fixa. Entender, assistir a aula, ler a teoria fazendo anotações. Aprender, estudo individual, fazendo exercícios. E fixar, dormir bem. Obrigadão, Bruno. Não temos tempo para pergunta, mas caso surjam depois, eu te mando pelo direct para você responder essa galera. Muito obrigada, tá? Uma boa tarde. E eu vou disponibilizar depois esse vídeo na minha plataforma. Você autoriza, né? Pode colocar lá. Autorizo, pode divulgar à vontade. Então tá bom. Obrigada, Bruno. Boa tarde. Tchau. Até logo. Tchau.